Ei, tá começando o AcepCast, um podcast com histórias reais, ideias que inspiram e que geram impacto de verdade. Então fica com a gente e bora viver isso juntos. Olá, tripulantes! Aqui com vocês, Fernando Rodrigues, mais uma vez. E hoje o nosso podcast além de ser uma pessoa especial, né, aqui para o nosso município, ela que atua numa das frentes mais essenciais, numas frentes mais importantes, que é a educação. Estamos entrevistando hoje a Jennifer Lourenço. Jennifer, pode se apresentar para o nosso público? Olá pessoal. Então, meu nome é Jennifer Lourenço Borges Vieira. Eu sou professora de formação e sou professora já há alguns poucos anos. Eu atuo desde 2005 na área da educação. Sou professora da ponta mesmo, já atuei em todos os segmentos da educação. Então, eu já dei aula para a educação infantil, para o ensino fundamental, ensino médio, médio técnico, educação de jovens e adultos, ensino superior, cursos de graduação em educação física, graduação em pedagogia. Já atuei como professora dos cursos de formação da Polícia Militar, então curso de formação de soldado, curso de formação de oficial. Já atuei como monitora e mentora de cursos EAD do Ministério do Esporte, porque a minha graduação inicial é educação física. Então, eu sou educadora física, já dei aula de balé, já dei aula de dança. Quando você pensa em educação e escola, é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer. Isso a minha parte profissional de atuação dentro da escola. Só que professor nunca é só professor. A gente aprende na faculdade, às vezes a gente aprende por conta própria, mas eu também já fui gestora de escola, eu também já fui, hoje, né, eu faço parte como coordenadora regional da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Eu faço a coordenação regional aqui dos municípios que compõem a Metropolitana A. E agora eu estou nesse desafio enquanto secretária municipal do município de Sabará, na área da educação. É muita coisa, hein? É Que muita currículo coisa. grandão, hein? E antes do currículo, Jennifer, como é que é? Me fala um pouco mais assim, como você foi parar na educação, o que te moveu para a educação, como é que foi assim os seus primeiros passos ali, talvez antes de estudar tudo isso, quando você era de repente adolescente, né? Me conta um pouquinho da sua história. Então, você conhece a Jennifer, secretária de educação, a Jennifer professora, mas a Jennifer também é bailarina. Então, desde criança, eu sempre fiz aulas de dança e quando a gente chega em uma determinada idade, os pais falam, você precisa trabalhar. Eu não vou mais continuar bancando determinadas coisas. E eu gostava muito de dançar. Sim. Então, para que eu continuasse dançando, eu comecei a dar aula de dança. Uau. Eu dava aula para pagar a minha aula de dança. E aí, quando entra na adolescência e que as pessoas perguntam o que você vai fazer no vestibular, eu tinha duas opções, porque eu sempre fui boa em matemática. Então, eu queria ser professora, mas professora de quê? Ou seria professora de matemática, ou seria professora de educação física. E aí, na hora de marcar o xizinho lá do vestibular da UFMG, eu marquei professora de educação física e fui fazer a graduação em educação física. Mas sempre com este pezinho na educação, sempre brincando de dar aula para as galinhas na casa da minha avó, às vezes para os primos. E aí eu iniciei... Brincar de dar aula para as galinhas. Meu Deus. Sim. Montava o Tô quadro... montando aqui a cena na minha mente aqui, ó. É exatamente isso que você está imaginando. Montava o quadro na frente do galinheiro. Eu tenho a minha família, metade é professor e metade é policial militar. Então, eu montava o quadro que as minhas tias tinham em casa, com giz de quadro branco, quadro negro, né, na época, Sim. e ensinava. Ensinava matemática para as galinhas, ensinava inglês para as galinhas, ensinava português para as galinhas, quando criança. E essa vontade ela foi sempre sendo estimulada pelos meus familiares. Por isso que eu iniciei nessa formação no âmbito da educação.
Fiz a graduação, depois eu fiz a especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tudo voltado nessa grande área de educação, mas sem tirar o pezinho da cultura. Você já chegou treinado, então, porque metade da família é educação, metade da família é policial, Isso. militar. Uhum. Aí você já chega ali, uma professora já linha dura. Então, hoje sou funcionária civil da Polícia Militar cedida para o município de Sabará. Uau! Então, a paixão pela educação, eu consegui ligar as duas áreas da família. Eu não entrei para a Polícia Militar, porque eu não tenho altura, tá? Eu prestei o concurso, perdi na altura, fui bem aprovada na prova, mas Dodô, perdi na pode altura. fazer bullying, Dodô? Não, por favor. Ei, Dodô? Não, tem que fazer bullying. Não pode, né, Dodô? A gente aprendeu no nosso outro podcast que a gente não pode fazer quinta série, né? Não pode ser quinta série, né, Dodô? Não pode. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por não fazer. Mas eu consegui unir as duas coisas. Porque em toda a minha carreira, eu já atuei em redes municipais de ensino, eu fui efetiva da Prefeitura de Betim, eu fui efetiva do Estado, dei aula no Estado e fui efetiva. Trabalhei em redes privadas, eu trabalhei no Cefet também, que é público. Sim. Trabalhei em instituições privadas, mas onde eu permaneci com um concurso e estou lá como efetiva, no Colégio Tiradentes, que é da Polícia Militar. Sim. Então, eu consegui juntar as duas coisas. Eu sou professora, segui o lado da família professor, dentro de uma instituição militar. E o balé, como é que tá? Tá em dia? Não está em dia. E aí eu estou bastante triste com relação a isso, porque hoje eu só assisto. Só assisto. Hoje eu não consigo mais fazer. Ô, Jennifer, você estava me contando aqui umas histórias antes da gente começar, né? Umas histórias engraçadas, né? Qual que é aquela história lá do meu nome? Do meu nome, né? Que o cara morreu? Pois é. Conta pra mim, Jennifer. Conta pra gente. A gente tá aqui ansioso pra... A gente tá assim, coçando a quinta série aqui, Jennifer. Oh, meu Deus. Eu falei aqui mais cedo que eu já estou em todos os níveis, né, de ensino, como professora de educação física. E um dos níveis de ensino é o superior. Sim. Dando aula na graduação de Educação Física da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, lá no campus de Ibirité, antiga Faculdade Helena Antipoff, uma turminha minha de primeiro período da graduação, os mais quinta série possíveis, eles me apresentaram aquela música. Sabe, a música que fala o nome dela é Jennifer. Pois é. Tô segurando. Eles me apresentaram essa música e eu não achei graça nenhuma. Não, a gente também não. A gente não tá achando graça não, Dodô. Tem que ficar quieto. Quando eles começaram a cantar, não teve quem não caiu na gargalhada durante uma aula. E era uma aula de metodologia de pesquisa. Não tem nada de engraçado. Porém, eles caíram na gargalhada. Passaram-se, no mais tardar um mês dessa apresentação, o rapaz que criou essa música veio a falecer. Meu Deus, gente. E aí, quando eu chego na sala de aula, semana após ele falecer, e eles começaram a cantar de novo, eu olhei brava e falei, pessoal, vocês viram quem morreu, né? Dodô. Parou, Dodô. Parou quinta série aí, Dodô. Eu vou ficar calado. Em nome de Jesus, parou, Dodô. Quinta série. Semana que vem vocês me acham estirado no chão aí, viu? Ô, Jennifer, e aquela outra história do Pedro? Então, é muito engraçado, porque alguns memes vêm prontos. É isso. Né? E aí, há um tempo atrás, também estourou uma música que falava assim, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Eu estava aplicando prova para uma turma de primeiro ano do ensino médio e o meu aluno Pedro, que era pequenininho, então todo mundo chamava ele de Pedrinho, ele finalizou a prova dele e fez o quê? Dormiu. Nossa, depois da aplicação da prova na turma inteira, eu recolhendo os cadernos de prova, eu deixei o dele por último e o meme já vem pronto. Eu informei para a turma, gente, eu não consigo. Ele se chama Pedro, ele é pequenininho, ele está dormindo. O que eu vou fazer? Acordei ele com a música, aos berros. Meu Deus do céu. Não, isso não pode acontecer perto da gente, né, Dodô? Não, se nós fazemos. Não pode. Ô, Jennifer, e assim, me conta, você lembra de alguma história, assim, de briga,
né? Ou de alunos, ou que você foi peitada por aluno. Essas histórias que a gente... Bom, é muito triste isso, né? Mas você lembra, assim, da sua passagem, assim, como professora ali? Você tem alguma memória de algum caso desse? Sim, infelizmente sim. A educação, no decorrer dos anos, ela houve uma inversão de valores, né? Antigamente, se o aluno fizesse qualquer coisa na escola e o pai acionasse a família sempre ficava a favor da escola e chamava a atenção do seu filho. Hoje é o contrário. Hoje, se qualquer professor chama a atenção de um aluno e este aluno reporta para a família, claro, na versão dele dos fatos, a família ela já vem para cima da escola, já vem para cima do professor, dos gestores da escola. E aí um fato que ocorreu comigo que eu me lembre, eu estava enquanto professora da rede municipal de Betim e um aluno ele não foi para a aula. Ele matou a aula, ele não estava na escola. Porém, era dia de educação física da turma dele. E normalmente os alunos gostam muito das aulas de educação física. Sim. Então, ele pulou o muro da escola para participar somente da aula de educação física. E eu, obviamente, não deixei. Eu pedi que ele se encaminhasse à direção, porque ele não entrou pelo portão da escola, ele não justificou o seu atraso nem a sua ausência. Não estava de uniforme, ele queria apenas ir para a quadra. Não era fazer aula de educação física, era jogar bola. Uhum. Porque a aula naquele dia nem era isso, mas ele queria jogar bola. E quando eu fui fazer esse comunicado para esse aluno, eu estava grávida do meu primeiro filho, estava de barrigão já estava quase nos dias de nascer, de sair de licença maternidade, e ele veio para cima de mim para tentar me agredir. Não somente verbalmente, ele veio para agressão física. Se não fosse os outros alunos da turma que entraram na frente, ele teria conseguido. E, infelizmente, a gente passa por isso na educação contemporânea. Nas escolas públicas, muito mais do que nas privadas, mas acontece também nas escolas privadas. Como resolver isso, Jennifer? Então, a gente só resolve isso com parceria. Parceria com a família, parceria com os outros órgãos reguladores, os outros órgãos que existem nos municípios que possam atuar junto com a educação. Porque, infelizmente, o que vem acontecendo hoje é a família transferir o papel de educadora para a escola. E a escola, ela é o primeiro contato externo que a criança tem com a comunidade. Se você pensa assim, o bebê nasceu. O bebê, ele vai conhecer os seus pais, vai conhecer a sua família dentro da sua casa. Para ele ter o contato com a comunidade, ele passa a frequentar a escola e aí sim ele conhece outras pessoas, outras realidades, e a família e a escola junto conseguem educar essa criança, esse bebê. Quando a família ela transfere para a escola esse papel de educar, a escola ela passa aperto, e ela passa muito aperto. Porque uma coisa é você transferir para a escola e falar com a criança, com o adolescente, respeite seu professor, respeite a diretora da escola, respeite todos os profissionais da escola, eles podem sim te chamar a atenção quando você fizer coisa errada. Outra coisa é a escola simplesmente transferir para a família, transfere para a escola o papel de educar, mas sem pontuar para essa criança, para esse adolescente, que ele precisa sim respeitar aquelas outras pessoas, que elas estão ali para o seu bem. Tem um provérbio que a gente usa bastante, não é um provérbio, é como se fosse uma frase que nós usamos bastante na educação, uma frase africana, que fala que para você educar uma criança é necessária a aldeia inteira. Não somente o pai, não somente a mãe. Uau. Todos aqueles que convivem ali na sociedade fazem parte da educação da criança. É cultural, então, né? É cultural. Se a gente tem essa transferência da família apenas para a escola e a família sai de cena sem fazer o seu papel, a gente não consegue. É impossível que a educação progrida, sabe? De uma forma bacana. E isso é uma dor, né? Porque a gente aqui na gestão de ONGs também, né? Da CEP, a gente vê essa mesma dor de
de faltar assim um apoio da família para a educação do próprio filho, né? Sim, E a gente fica assim tentando achar uma forma de reverter esse comportamento familiar. E a gente tem muita dificuldade com isso. A gente tem reunião com a secretaria, né, com a escola, a gente tem reunião com o CRAS, tem reunião com o Conselho Tutelar, tentando achar uma forma de conscientizar a família de que, olha, o filho é seu, quem tem que educar é você, a gente está aqui para auxiliar, mas essa transferência ela é complicada. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue avançar com isso? Essa nossa conversa que a gente teve um pouquinho antes aqui do podcast, eu acredito que o contraturno escolar, né, tanto o apoio da escola com a OSC, né, que é a ONG, a gente consiga alavancar alguns passos, algumas coisas para ajudar esse comportamento da comunidade, né? Mas implantar uma cultura, eu quanto tempo que a gente está vendo uma desconstrução familiar? Há sim. quantos anos nós estamos vendo a família ser desconstruída? 30 anos, pelo menos que eu tenho ciência disso, né? E agora, para a gente mudar esse quadro, mas quantos anos a gente vai precisar? Sim, o que nós estamos fazendo enquanto poder público, o que nós estamos fazendo enquanto setores da sociedade que vêm para auxiliar nessa situação é, peraí, o nosso papel é este. Para que a gente consiga fazer o nosso papel com excelência, nós precisamos de ajuda. Sozinhos a gente não faz. Por isso, a parceria com instituições como a CEP é tão importante. O aluno, ele permanecendo mais tempo na escola, eu estou auxiliando a família. Pensa numa mãe solo, que ela precisa trabalhar. Para que a comunidade dela desenvolva, ela precisa trabalhar. Para que ela possa trabalhar, a criança que está com ela precisa ter aonde ficar. Mas não somente aonde ficar. Porque a escola em si, assim como as organizações no estilo da CEP fazem nessa situação, não é olhar a criança. É a gente acolher essa criança, educar essa criança, trazer conhecimentos para ela e formas que ela tem de aplicação desses conhecimentos que vão fazer parte ali do desenvolvimento dela enquanto criança, mas também enquanto pessoa, enquanto cidadão consciente que vai começar a atuar na sociedade. Então, a parceria ela é bacana porque a escola vai fazer a parte dela. Ok, a escola precisa ensinar os conhecimentos, precisa tratar do acadêmico, precisa. Mas para a criança ficar na escola e se interessar pela escola, o que está sendo tratado lá dentro precisa ser de interesse dela. Então, a forma que a gente trabalha precisa mudar, precisa ficar mais atual, precisa ficar mais contemporânea. Sim. Se ela fica conosco 4 horas em formação, e ela fica no contraturno em instituições como a CEP, também com oficinas pensadas pedagogicamente, também com aulas específicas pensadas estrategicamente para essa criança, para esse adolescente, a gente está contribuindo muito para a formação. Nós estamos auxiliando a família, que a mãe solo precisa trabalhar, que o pai precisa trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente não está deixando a criança e o adolescente desamparado de forma a cabeça vazia, oficina do diabo. Sim. Se ela não sabe ali como gastar esse tempo que ela tem de forma proveitosa, a probabilidade de dar errado essa formação dessa criança é grande. A probabilidade da gente perder essa criança para o crime, por exemplo, é grande. Ela começa com atos infracionais e aí análogos ao crime. Quando ela já tem a idade para responder, ela já está com uma ficha tão grande de tanta coisa que ela fez que poderia ter sido evitado através de programas educacionais. Sim. Sejam eles desenvolvidos na escola ou sejam eles desenvolvidos no contraturno escolar. Sim. O que a gente estava conversando mais cedo. Isso é muito importante. Eu quero até deixar
um lembrete aqui, um recado para quem está nos assistindo, né? Então eu queria aproveitar aqui esse gancho e convidar você que está nos assistindo a fazer parte dos nossos projetos, né? Nós temos várias demandas aqui, demandas financeiras, para alimentação, para transporte, e aqui tem um QR Code aí na tela, você pode apontar aí seu celular, sua câmera para o QR Code e fazer uma doação. Nós temos uma demanda muito grande aqui para transporte. E a gente tem feito uma campanha para a gente adquirir a nossa primeira van. Isso vai nos ajudar demais a buscar pessoas dos outros bairros, porque a CEP está no meio de uma comunidade onde o fluxo de pessoas de outros bairros para cá é difícil, né? Por conta de uma BR, que o único local de entrada é pela BR, e isso as pessoas desanimam de vir, Jennifer. Então a gente está nessa campanha aí, então faça parte, tá? Então, continuando aqui, Jennifer. Vamos mudar um pouquinho o nosso tema aqui. Faz 1 ano e meio praticamente, né, que você está na gestão aí da Secretaria de Educação. Me conta, como é que você chegou lá? Como é que você foi convidada? Conta um pouquinho da história. Então, o atual prefeito, Sargento Rodolfo, ele acompanhou o meu processo de doutoramento. Ele acompanhou minha angústia, ele acompanhou todo o sofrimento, porque quando você entra no doutorado, você tem uma alegria de entrar, de fazer parte. Mas para você sair, você tem que ralar bastante. Então, ele acompanhando esse processo e verificando toda a minha... Como que eu digo? Todo o processo que eu passei nesse sentido, ele já conhecia o meu trabalho profissional enquanto professora, ele me convidou para fazer parte da seleção. Toda a metamorfose, né? Exatamente. Toda essa transformação. Essa transformação. E principalmente a alegria de quando eu consegui defender o doutorado e finalizar. Eu imagino, deve ser um negócio aí que Tenso. você... Tenso, né? Tenso, pra caramba. O Sargento Rodolfo, ele fez um processo seletivo mesmo para todos os secretários. Sim. Então, alguns vieram a convite, ele pede currículo, ele faz entrevista, isso tudo. Outros vieram indicados por pessoas que conheciam. Então, eu participei do processo, eu tive o meu currículo analisado, eu participei da entrevista, eu fui colocada na parede, literalmente, com perguntas de como você... iria tratar a gestão da educação de Sabará. Uma das coisas que as pessoas perguntam bastante e às vezes questionam é que eu não sou natural de Sabará. Então, para que eu pudesse desenvolver todo um plano de gestão para a educação de Sabará, eu precisei conhecer o município, né? Sim. Eu precisei estudar o município. Eu conheci enquanto turista de ir e ficar maravilhada com os pontos turísticos que Sabará tem, com os festivais que Sabará tem. Mas, pensando enquanto gestora, eu precisei fazer todo um trabalho de conhecer a cidade. E aí, quando o prefeito ele bate o martelo e fala, você vai assumir, você será a minha secretária de educação, eu pedi autorização para a secretária que estava à época para que eu fosse visitar as escolas e conhecer as unidades de ensino. Porque uma coisa é você ter um relatório que você fala, quantidade de alunos que existe no município, quantidade de unidades de ensino, quantidade de profissionais. Outra coisa é você ir lá, em loco, e descobrir que essa escola que tem, sei lá, 15 salas, são salas pequenas comparadas ao Comporta, que é um documento do Estado, que fala com a gente assim, quantos alunos precisa ter em cada sala de aula? Qual que é a metragem que a sala de aula tem que ter? E aí, em Sabará, o que eu tive que aprender é que eu tenho escolas em bairros que são super acessíveis, que a escola foi pensada, construída para ser uma escola. E eu tenho escolas em Sabará que é difícil chegar. A escola ela não foi pensada como escola, ela era uma casa, e que essa casa virou
um centro educacional e que depois esse centro educacional cresceu e virou uma escola municipal. Ninguém fala dessas coisas, né? Não, ninguém fala dessas coisas. E aí, com a ida nas escolas e conversando com os gestores à época e perguntando quais são as dores da sua escola, é que eu consegui traçar, junto com o governo, um plano de ação para a educação de Sabará. Então vamos lá. O que te deixou assim? Qual foi a sua primeira impressão? O que te deixou assim mais com essas visitas, com essa imersão que você fez, né? O que mais assim? Qual foi a sua primeira visão de tudo isso? Primeira visão foi Sabará é única. Sabará tem estruturas físicas, tem uma topografia, tem cultura, tem pessoas que é diferente dos outros locais que eu trabalhei. Então, um primeiro plano de gestão, um primeiro plano de governo que foi desenvolvido para Sabará, eu precisei jogar no lixo. Não é uma fórmula, né? As coisas, né? Não. O que foi pensado para ser desenvolvido, a partir do momento que eu conheço o município, que eu conheço as escolas, que eu conheço a realidade das escolas, eu identifiquei que não, desse jeito não dá para fazer. E olha que ele foi pensado dentro das metas do Plano Nacional de Educação, dentro das metas do Plano Estadual de Educação, dentro das metas do Plano Municipal de Educação ainda em vigência. Verificando que Sabará não tinha cumprido metas, foi elaborado um plano. Quando eu chego em Sabará, eu falo, não, este plano não vai dar certo. Vamos ter que ouvir mais pessoas, vamos precisar reformular, senão não vai funcionar. Então, a primeira impressão que eu tive de Sabará foi de desafio. Tá. Não é o que eu estava imaginando. Eu cheguei numa realidade diferente, então agora é um desafio. Como que a gente faz funcionar tudo o que a gente tinha pensado, de trazer de coisas boas, de sanar problemas Sim. dentro da realidade que me foi apresentada. Então vamos lá. Você teve um diagnóstico inicial, né? Você resumiu um pouquinho dessa imersão que você fez. Sim. Mas vai lá. Aconteceu de assumir o cargo de da secretaria, né? Quais foram os seus primeiros passos? Primeiros passos: entender os problemas, porque eu vou fazer um parêntese aqui. A gente assume em janeiro. Janeiro é período de chuva. Sabará ajudar, né? estava debaixo d'água. É verdade. O problema de infraestrutura das escolas foi agravado, porque eu tinha telhados que estavam vazando, eu tinha muros que estavam comprometidos. Para você ter uma ideia, a Escola Municipal Castanheiras, o muro dela caiu em janeiro de 25. Eu imagino que você assumiu em janeiro e em fevereiro já tinha gente reclamando da gestão. Isso, com certeza. Com certeza. Por mais que a gente planejasse as ações, nós, num primeiro momento, nós atuamos muito, todos os secretários do município em conjunto, porque os problemas eram muito parecidos. E para resolver o problema, a gente precisava das outras secretarias. Somente a educação não resolveria. Vou te dar o exemplo do muro. A Escola Municipal Castanheiras, o muro cai com a quantidade de água, o muro ele foi bambeando, e aí, infelizmente, chegou um momento que ele caiu. Como que a Secretaria de Educação resolve um problema do muro sem o auxílio da Defesa Civil para ir lá e avaliar? Foi só o muro? Tem mais algum comprometimento naquele prédio? Como que a gente resolve sem que a Secretaria de Obras entre, sem que os regionais dos bairros entrem para auxiliar? Uma coisa que as pessoas têm um conhecimento sobre de forma equivocada, eu escuto isso de muitas pessoas. A educação tem dinheiro. Se a educação tem dinheiro, por que a educação não conserta as coisas? Por que a minha escola continua com o telhado vazando? Por que a minha escola continua com o muro trincado? Porque não é só a educação. A gente precisa, junto com as outras secretarias, identificar o problema. A gente precisa mapear as possíveis soluções. Por sermos poder público, eu não posso simplesmente gastar o dinheiro. É tudo burocrático, né? Além da burocracia que é necessária,
os prazos dessa burocracia, às vezes, impedem que a gente haja de imediato. Eu não posso, por exemplo, o muro caiu. Eu conheço uma pessoa que tem uma empresa e eu posso ligar para essa pessoa para ir lá consertar o muro. Não, eu não posso. Eu preciso fazer um edital de licitação, publicizar esse edital, para que todo mundo saiba que a prefeitura precisa deste serviço e quem quiser concorrer a este serviço precisa ter os mesmos direitos. Todos precisam ter as mesmas oportunidades. Só nessa brincadeira. Isso que você está falando, ele precisa ser divulgado, viu? Sim. Isso que você está explicando precisa ser divulgado para as pessoas, né, entenderem os processos burocráticos, mas são necessários. Sim, a gente faz todo o processo licitatório. Terminou o processo, nós vamos contratar a empresa. A empresa ela não pode começar a fazer nada sem contrato. Nada. Ela precisa ter o contrato. É emitida uma ordem de serviço. A partir da ordem de serviço, aí sim, ela vai começar a atuar no problema. E isso para tudo. Para o muro que caiu, para um problema de telhado, para compra de alimentação, para compra de uniforme escolar, para compra de kit escolar, qualquer material que eu utilize na escola, para contratação de profissionais. Sim. Nós entramos em 25 com um concurso em vigência. E a gente não podia simplesmente Um concurso fazer que vinha da gestão anterior. isso. Um concurso da gestão anterior que tinha uma lista de aprovados e que eu não poderia simplesmente contratar alguém via processo seletivo se eu tinha uma lista de aprovados no concurso. E aí nós fomos bastante questionados. Por exemplo, a minha professora de português de uma determinada escola assumiu o cargo de diretora. Ela é efetiva. Eu não posso chamar outro efetivo, nomear uma nova pessoa que foi aprovada no concurso para ocupar essa vaga, porque essa vaga não é um cargo vago. É a vaga da professora que assumiu o cargo de gestão, de gestora, né, de diretora da escola. O cargo de diretora não é para sempre. Então, depois de 2 anos, ela retorna para o cargo de professora, a não ser que ela concorra de novo e vença a eleição. Essas eleições são feitas como? Então, quando nós assumimos, o cargo de direção de escola era indicação do Poder Executivo. Para que a gente conseguisse cumprir uma condicionalidade que o governo federal coloca para a própria complementação do Fundeb, que é uma verba específica da educação. Para a gente cumprir essa condicionalidade, a gente precisava voltar à eleição dos diretores. Então, o que nós fizemos? Nós submetemos à Câmara um projeto de lei para que os diretores fossem escolhidos com 2 critérios. Um critério é ele ser aprovado numa prova para que iria medir os seus conhecimentos, para que atuasse no cargo, e depois que ele foi aprovado nessa prova, ele iria montar a chapa e concorrer e participar de um processo eleitoral para a comunidade escolher o gestor da escola. Sim. Porque não é interessante o Poder Executivo escolher o gestor da escola. E sempre foi feito assim? Sim, por um longo tempo. Não falo sempre porque, sim, numa gestão anterior, e aí eu não sei te falar em qual ano exatamente, foi feito um processo de eleição. O que nós fizemos foi retomar. Nós retomamos o processo de eleição, mas não eleição por eleição. Eleição da pessoa que está apta a ocupar aquele cargo. Porque isso impacta, né, no desempenho das escolas, né? Sim, diretamente. Se eu coloco um diretor que ele é muito amado pela comunidade, é uma pessoa que o relacionamento interpessoal é maravilhoso, sabe lidar com as pessoas, é um diretor humano, é um diretor educado, mas que não tem conhecimento algum dos trâmites necessários para a gestão da escola, vai acontecer o que aconteceu em uma das escolas nossas. Tinha que ser assim para presidente do Brasil também, viu? Concordo. Mas voltando à escola, quando nós assumimos, tínhamos escolas com problemas na prestação de contas do caixa escolar para o governo federal. Porque é um gestor, o diretor é um gestor. Sim, o diretor na escola, ele é o dono da empresa, entre aspas, caixa escolar. E tem uma coisa que a gente fala assim, né, que a empresa é o que o dono é, né?
Exatamente. A casa é o que o pai, geralmente o pai, né? Ou a mãe, mas é o que o líder da casa é, né? Sim, Na escola também, a escola é o que o diretor é. sim. Imagina um diretor sem conhecimento de como gastar o dinheiro do caixa escolar. Se ele gasta errado, ele tem que devolver para o governo federal. Sim. Se ele não gasta, a escola tem necessidades que ele poderia usar esse dinheiro para resolver, mas ele não sabe como gastar. Então, o que nós fizemos ao implementar a prova de certificação dos diretores foi isso: olha, vamos saber se eles têm o mínimo de conhecimento que é necessário para estar nessa função, e depois a gente coloca para a comunidade votar. E aquela chapa ali que vencer a eleição ainda vai passar por uma escola de diretores, que Uau. foi o que nós implementamos no início de 26. Uau. Em 25, nós alteramos a lei. Voltou eleição. Em 26, eles tomam posse. A eleição ocorreu no segundo semestre, e em 26 eles tomam posse em janeiro. Primeira coisa que eles fizeram foi passar por uma escola de diretores. Olha, você precisa saber isso do pedagógico, você precisa saber isso do administrativo financeiro, você precisa saber isso de inspeção escolar, todos os documentos que a escola tem que ter, tudo que você vai ser responsável a partir de agora. O diretor escolar, ele não é somente o diretor pedagógico da escola, de se envolver com as atividades pedagógicas e entender como está sendo feito o ensino. Ele é um diretor administrativo também. E muitos não tinham ciência, noção do que a gente precisava que eles fizessem para regularizar, por exemplo, essa situação do caixa escolar que eu citei, que uma escola estava com problema e o gestor precisava regularizar. Senão não recebe então dinheiro. isso já é uma iniciativa da gestão que você está participando, né? Sim. Muito bom. Agora, assim, uma pergunta que eu sempre faço isso quando vem alguém da área de educação aqui, né? O aluno repete de ano ou não? Repete. E como é que é isso? Porque eu não vejo mais aluno repetir de ano. Repete. Porque eu lembro que na minha época, minha mãe lascava um couro em mim, né? Agora não tem mais couro no filho, né? Então, isso eu não posso falar que tem ou que não tem. Eu tive. Você teve, Dodô, couro? Meu filho tive couro demais, eu repeti 3 vezes. Meu Deus, repetiu 3 vezes ainda com couro. Meu Deus. Eu apanhei num nível que você não tem noção. Então, não Como é legal, garantir tá? Então a pergunta é o seguinte: como garantir que o aluno realmente aprenda? Essa é uma pergunta para a gente chegar ali no final, né? Se repete ou não repete de ano. Sim. Para que o aluno ele aprenda, isso para qualquer pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Para que você aprenda alguma coisa, você tem que ter interesse naquilo que você está estudando. Senão você não aprende, você decora. E aí você decora para passar em uma prova, para passar de ano. Passou o ano, você já esqueceu. Então, como que a gente faz para o aluno aprender? O conhecimento tem que ter para ele alguma coisa que faça com que ele tenha interesse em buscar esse conhecimento, em aprender esse conhecimento. O que nós fizemos? Eu tinha muitos interesses para ir na escola na minha idade de 7ª série. Mas nenhum voltado aos conhecimentos acadêmicos, né? As namoradinhas, pois é. 7ª, 8ª série. Não é esse tipo de conhecimento que a gente ensina na escola, tá? Entendi. Para que o aluno ele tenha interesse em aprender, o método de ensino precisa instigar. Senão, ele não vai ter interesse. Então, e até porque a tecnologia está tão... no nosso tempo de criança, não tinha tantas coisas. Era até interessante ir para a escola. Hoje, acho que o professor tem que fazer pirueta, né? Para instigar o aluno, né? Sim, precisa. Mas não é isso que a gente pede. Tudo bem. O que nós solicitamos? Que o professor pense com metodologias mais ativas. Por exemplo, você já ouviu falar da sala de aula invertida? Não. Sala de aula invertida é quando a gente, enquanto professor, passa uma temática para o aluno, que a gente ainda não trabalhou em sala de aula, que em tese é considerada nova, é um conhecimento novo que ele vai aprender, mas a gente vai passar a temática para ele sem desenvolver a temática e pedir para que ele busque conhecimentos fora da escola sobre essa temática. E na próxima aula, nós vamos discutir os conhecimentos que você traz para a gente. Muito bom.
Quando o aluno ele se engaja, a temática chama a atenção, ele se engaja em casa, ele se engaja fora da escola para buscar este conhecimento que ele tem na palma da mão. Os alunos eles vivem com o celular na mão, Sim. ou um tablet, ou um computador, ou até uma televisão. Então, ele tem o conhecimento na palma da mão. Ele traz esse conhecimento sob o ponto de vista dele. O que ele entendeu que é aquilo? A partir dessas falas, o professor desenvolve aquele conhecimento em sala de aula. É diferente do professor chegar e escrever no quadro matéria nova. Coloca o tema e começa a explicar o tema. Sim. Não, a sala de aula invertida é o contrário. Eu faço ele trazer o que ele já sabe, para a partir daquilo que ele trouxe, eu desenvolver o conteúdo. É uma forma de engatar mesmo o interesse do aluno na temática. Ele vai se sentir participante da aula, né? Ele vai se sentir incluído na aula, né? Sim. É diferente. Muito bom isso. É um dos meios que a gente tem para trabalhar metodologias diferentes em sala de Muito aula. bom. Outra aí que a gente vem trabalhando este ano e desde o ano passado também, é uma metodologia que a gente fala que é a partir de pedagogia de projetos. Eu vou desenvolver um determinado projeto na escola. Apesar da gente estudar, e aí eu acredito que você estudou assim, porque eu estudei assim, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente via o conhecimento em caixinhas, né? Tinha a caixinha da matemática. Isso. Então, este é o horário de matemática, eu vou trabalhar matemática. Depois, picava, eu via a caixinha do português. Até hoje eu não sei para que serve o cateto da hipotenusa. Então, a outra forma da gente trabalhar é por projetos. Eu vou apresentar uma temática de um projeto que vai ser desenvolvido pela escola inteira, por todos os conteúdos, perpassando todos os conteúdos, e eu vou conseguir atingir o meu objetivo integrando todos esses conteúdos. Isso a gente já faz no município de Sabará com a educação infantil perfeitamente. Nós estamos implementando no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, e a EJA também já é feito dessa forma. Na educação de jovens e adultos, a gente sempre trabalha o conhecimento a partir da vivência Sim. do jovem, a partir da vivência do adulto, a partir da vivência do idoso. Então, deixa eu fazer uma pergunta para linkar nisso que você está falando. Educação financeira. Educação financeira é um dos programas, dos projetos que a gente tem sido trabalhado e desenvolvido na nossa rede. Vou te dar um Já exemplo. está acontecendo? Está acontecendo. Tudo que a gente faz na escola, nós, professores, nós, gestores, a gente não inventa. Nós seguimos o que a legislação pede. E aí existe um documento que chama Base Nacional Comum Curricular, que vai falar para a gente quais as habilidades, quais conteúdos precisam ser desenvolvidos em quais anos escolares. A partir da BNCC, nós traçamos os nossos planos, as nossas estratégias para trabalhar determinadas habilidades, determinados conteúdos na escola. Quando vem a legislação e fala assim, educação financeira precisa ser trabalhada, o que a gente faz? Busca meios de se trabalhar a educação financeira. Então, este ano nós estamos com projetos de educação financeira no Ensino Fundamental 2, projeto Qual de a idade educação... do Ensino Fundamental 2? Ensino Fundamental 2 vai do 6º ano, que são as crianças entre 11 e 12 anos, até o 9º ano, que é 14, 15 anos. Mas a gente atua com um projeto também no Fundi 1. Fundamental 1 são as crianças de 6 anos, primeiro aninho, Sim. até o 5º ano, que é entre 10 e 11 anos. Isso está sendo trabalhado no decorrer dos anos, né, desses alunos, de forma a cumprir a legislação. A legislação manda a gente fazer. Eu nem sabia que tinha isso na legislação, porque eu nunca ouvi falar, minha filha nunca chegou em casa, pai, aprendi educação financeira. Ela nunca falou isso para mim. Eu nem imaginava que te fiz uma pergunta acreditando que não tem ainda. Não, tem sim. Isso é legal porque às vezes as pessoas não têm noção do que a gente faz nas escolas. E às vezes criam, inclusive, situações para falar mal do que está sendo feito na escola. Vamos falar então de fake news? Vamos falar de fake? Eu adoro falar de fake. Eu sei que tem umas fake aí que vai para todo lugar, né? Sim. Vamos falar da área de educação. Aliás, vamos falar da sua área, da sua gestão, tá?
ouvi falar de... O pessoal fala que não tem alimentação, ou problema com encanamento. Você estava falando um pouquinho lá dos problemas da chuva, né, das infiltrações, etc., né? Me conta aqui o que está acontecendo com a questão da educação, da alimentação. Então, a alimentação escolar. Nós estamos com muitas fake news falando assim: a escola está sem comida, a escola está faltando alimento, a escola não tem carne, ou a escola está sem sal. A do sal foi a que eu ri mais, com Sim. todo respeito. O nosso processo de licitação para alimentação escolar, ele funciona de 12 em 12 meses. Quando a gente faz um processo de licitação, é feito um contrato por 12 meses. Sim. Depois de 12 meses, a gente faz um novo processo de licitação. Só que o processo em si é moroso. A burocracia do processo é morosa, os prazos demoram, e quando a gente lança um edital, o edital ele pode ser... A pessoa que está concorrendo pode impugnar esse edital. O que nós fazemos? Se a gente tem um contrato em vigência, a gente faz um aditivo desse contrato pelo período até finalizar a licitação. E aí, quem ganha a licitação, entra uma nova empresa ou permanece a empresa que estava, depende de cada processo. Quando a gente faz a troca de empresas, que foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado, quando a gente inicia, nós estávamos com todos os contratos da gestão passada. E aí nós entramos com um processo de licitação. O processo finalizou, trocaram-se algumas empresas. Quando troca a empresa e eu tenho um contrato que já finalizou, eu não posso mais pedir nada para esse contrato, já finalizou. Mas eu tenho o outro que ainda está entrando. Ele fica ou pelo período de assinatura de contrato ou alguma situação em que eu estou desguarnecida, eu tenho duas opções. Ou eu faço o remanejamento com o que eu já tenho, se eu tenho em estoque, e que dê para esperar até que o novo contrato entre, ou eu faço uma compra emergencial. Compra emergencial é o que toda prefeitura evita, porque isso dá margem para as pessoas pensarem que está sendo feita alguma coisa errada. Sim. E não está. Então, no nosso caso da alimentação, nós passamos sim por um período em que eu remanejei coisas que estavam sobrando de uma escola para outra, até que o contrato das novas empresas ficassem tudo ok. Não deixamos faltar nada. Todas as escolas tinham a alimentação em que as nutricionistas haviam planejado para ter. Estavam falando o quê? Eles estavam falando que estava faltando sal. E como que o pessoal fala isso nos grupos? Como é que é? Nas redes sociais, principalmente no Instagram, eles costumam comentar falando assim: tal escola está faltando uma coisa. E essa do sal eu ri muito, e com todo respeito, Sim. porque as pessoas elas não perguntam para a gente, né, o que está acontecendo. Elas simplesmente soltam a informação como se ela fosse verídica. E nós estamos num Eu sei como é isso. período de festa junina. Uhum. Festa junina na escola funciona assim. A escola, ela faz para vender, para arrecadar dinheiro mesmo. Não pode faltar sal, hein? Não. Para as pipocas, hein? Ela vende caldo, ela vende tropeiro, ela vende cachorro-quente. Isso tudo, dentro do plano municipal, dentro do plano nacional de educação, fala que a escola pode fazer, ela tem autonomia para isso. Ela precisa arrecadar dinheiro. Sim. Ela pode fazer isso e deve. Só que ela não pode usar o alimento que a gente dá da alimentação dos alunos para vender, não. Imagina só uma escola que recebeu, sei lá, a carne para a merenda dos alunos e usa essa carne Para fazer churrasquinho. para vender. Não pode. Uhum. Então, o que a escola faz? Sempre é feita uma gincana entre as turmas da escola para arrecadar alimento. Eu lembro que na minha época eu saía pedindo prenda. Isso, são Prenda, as né? prendas. As prendas, né? Sim. Eu adorava em bairro de rico. Eles davam umas bolachas lá que eu falei, não tenho isso em casa, dava vontade de comer. Pois é. E aí uma das escolas fez a gincana. Todas estão fazendo. Uma das escolas colocou: a prenda de hoje vai ser sal. Quem trouxer sal, sal vai valer tantos pontos, a gente está recebendo. A escola recebeu. E aí veio a fake news de que a escola não tinha sal, estava faltando merenda, estava pedindo à comunidade alimentos não perecíveis. Mas tudo bem, mas que problema teria pedir sal se está faltando sal? Mas não estava faltando. Não, tudo bem, mas se tivesse.
Que problema seria esse? Isso é para Bom, tudo bem. voltar a situação como se a gente não tivesse dado para a escola a alimentação. Sim, E sim. a alimentação tá ok, E conta entende? mais uma outra fake news aí que tá aí. Nossa, teve a fake news do É bom que você uniforme. precisa falar, porque a gente precisa expor as coisas que acontecem, as pessoas entenderem, né? Sim, É lógico, se deu uma pisada na bola, vai ter que ter uma sindicância, não sei nem se é assim que fala, tá? uhum, Mas a gente quer expor aqui o que falam de mentira, porque eu sei porque a gente recebe aqui fake news também, nós da CEP, né, que a gente, né, é uma OSC, uma ONG, e a gente também sofre com isso. Mas me conta sim. aí. A do uniforme foi também bastante preocupante quando as pessoas começaram a acreditar. A fake news que chegou do uniforme foi que a gente não tinha uniforme para todo mundo, que estávamos distribuindo os uniformes e que estava faltando peças. Só que quem começou a fake news não conversou com a gente para entender o processo. O uniforme escolar, no meio do ano passado, meio de 2025, nós passamos um bilhete. Foi passado para todas as crianças, todos os alunos, crianças, adolescentes, bebês, EJA, os idosos, adultos, todos. Eles tinham que responder um formulário que falava qual que é o tamanho da blusa que o seu filho usa. Qual que é o tamanho da calça que o seu filho usa? Qual que é o tamanho do short que seu filho usa? E nesse formulário ainda estava pedindo para prever sempre um tamanho maior, porque a compra seria para o uniforme de 2026. Lembrando que uniforme escolar não é direito de aluno. A prefeitura, ela entende que os nossos alunos precisam e por isso a prefeitura fornece. Tem município que não fornece, né? Tem município que não fornece. Isso não é um direito Nem previsto na legislação. material, nem Não. uniforme, né? Nem material, nem uniforme. Isso tudo é a prefeitura entendendo que consegue ajudar a população. Então, nós vamos ofertar. Mas isso não é um direito previsto em lei. Quando nós passamos o bilhete, a gente queria fazer a compra o mais próximo do tamanho dos nossos alunos, para evitar de um aluno receber um uniforme muito pequeno ou muito grande. Então, nós passamos esse bilhete. Quando nós tivemos a devolutiva no final do ano passado, durante o processo de licitação, a gente pediu a devolutiva para quantificar. Quantos tamanho P eu vou comprar? Quantos tamanho M? Quantos tamanho 2 anos? E nós recebemos cerca de 50% apenas das respostas. Aí fica Então, difícil. eu tinha 300 alunos numa escola. 150 devolveram o bilhete. As famílias todas não devolveram. O que nós fizemos? Nós fizemos a média pela idade do aluno. Então, eu preciso lá de 30 uniformes para um menino do primeiro aninho. Primeiro aninho, em tese, é 6 anos de idade. O aluno entra ou 5 quase, fazendo 6, ou ele já tem 6. Então, vamos comprar tamanho 6 para esse aluno. E aí, quando o uniforme chega e a gente começa a distribuir, nós verificamos que alguns tamanhos não condiziam. Então, por exemplo, na escola X, eu gastei muito mais tamanho 6 anos para aqueles pais que não informaram o tamanho da criança. E aí, na escola Y, faltou de 6 anos, porque eu gastei muito mais na escola X. O que nós fizemos? Vamos correr atrás de tamanho 6 anos para distribuir. E aí, por isso, nós distribuímos os uniformes explicando para a família: este tamanho te serve? Se não serve, aguarda só um pouquinho que a gente vai trazer o outro tamanho para entregar. Aí foi para rede social. Aí foi para a rede social falando que não tinha uniforme. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Eu não entendo. É tão mais fácil perguntar. As pessoas que entraram em contato com a escola perguntando, ou até lá na Secretaria de Educação, perguntando, nós informamos. Nós tivemos pessoas que ligaram, pessoas que mandaram e-mail, pessoas que nos acionaram pelo Instagram, pessoas que foram lá presencial. Nós explicamos tudo. A pessoa saiu de lá satisfeita e aí a gente já conseguiu fazer a troca e entregar um tamanho que equivalesse realmente ao tamanho da criança. Sim. Agora, algumas pessoas preferem não perguntar e simplesmente soltar informações que não condizem com a realidade. Imagino que todo dia, toda semana tem uma fake news aí rodando, né?
Todos os dias. Todos os dias. Sim, de manhã, de tarde e de noite. Isso não dá para administrar, tem que deixar para lá. Tem que A fazer vista gente- grossa. Então, a gente prefere conversar e explicar. Então, tem casos, por exemplo, que alguém comenta no nosso Instagram ou comenta no Instagram da prefeitura. Nós entramos em contato com essa pessoa para a gente entender por que você está falando isso, onde nós erramos que a gente pode auxiliar. Vamos tentar corrigir. Se foi um erro nosso realmente, a gente já pede desculpa, vamos tentar corrigir. Mas daí não tem a devolutiva que falou, a secretaria explicou, não tem. Não, essa tem. parte não tem. Essa parte não tem, né? Olha, eu estou sabendo que existe uma expansão da educação infantil, né? Isso. De creches. Como é que está isso? Essa ampliação? Então, nós, em Sabará, nós temos 3 obras atualmente, 4, se eu contar com a reforma do Centro de Educação Infantil General Carneiro. Nós temos 4 obras em andamento. O em andamento, o status de cada uma é diferente. Nós temos 2 centros de educação infantil que vão ser construídos do zero, que um fica no Eucalipto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e a outra Bela Vista, na região de General Carneiro. Estes 2 são convênios com o governo federal de 2013. São obras que foram iniciadas, ficaram paralisadas e agora a gente está retomando. Essas 2 obras passaram por processos de licitação, onde tiveram vencedores no processo. Alguns iniciaram, outros não iniciaram a obra. Por elas terem ficado paralisadas, a gente precisou fazer novo processo de licitação, porque quem ganhou na época não quis continuar. Os valores já mudaram, né, de 2013 para cá. Então, nós tivemos nova licitação, nós tivemos uma dessas obras, já temos, inclusive, a empresa que venceu a licitação, a outra ainda não, a outro edital não foi publicado. E nós temos 2 obras em andamento. Uma, o Centro Educacional de Educação Infantil do bairro Adelmolândia, que já tem até nome, tem lei de criação, ele vai ser o CEI Dona Iris, professora Iris, e a gente tem a reforma do General Carneiro, do CEI General Carneiro. Essas 2 obras, a gente ainda está em andamento, elas não finalizaram. A previsão das 2 era janeiro deste ano, só que por problemas burocráticos não finalizou e agora a gente está correndo atrás de forma a entregar neste ano. Sim. Isso impacta diretamente no atendimento da educação infantil do município, porque hoje nós temos uma lista de espera e isso é muito ruim. Uma lista de espera... Então tem um déficit de vaga aí. Temos uma lista de espera que hoje está beirando 90 crianças na lista. Isso para o município é muito ruim. Qual a idade? De berçário 1, que é de 6 meses mais ou menos até 1 ano, berçário 2, que vai até 2 anos, maternal 1, que são as crianças de 3 anos. E essas 3 faixas etárias é que a gente tem a maior procura, mas a gente tem algumas de 4 anos que estão sendo remanejadas. Essa lista de espera, para que a gente possa zerar, a gente tem que cumprir o plano de expansão da educação infantil. E para cumprir, eu preciso dessas 3 obras, dessas 4, contando a reforma. O que é o plano de expansão? É justamente isso, é eu falar para o Ministério da Educação que eu tenho essa lista de espera e que eu tenho essas obras acontecendo. Eu vou expandir a educação infantil do município para atender mais crianças, para atender mais famílias. E este plano, ele foi feito, ele foi entregue para o Ministério da Educação e agora a gente está nessas fases das obras. Enquanto a gente não conclui, nós estamos tentando trazer essas crianças para as 6 que a gente já tem, para as escolas que atendem a educação infantil que a gente já tem. Mas, por enquanto, a lista continua em espera. Entendi. Quero falar um assunto aqui que ele é delicado, tá? Não está na nossa pauta. Eita! Não está na nossa pauta, a gente está caminhando para o finalzinho, tá? Então deixei para o finalzinho aqui para a gente chorar menos, tá? Sobre ideologias dentro das escolas. Como é que você lida com isso como gestora da educação? Eu falo assim das ideologias que são
de professores que querem catequizar os alunos ali através de uma ideologia que eu sei que existe, eu conheço, inclusive, às vezes eu posto coisa no meu celular lá. Essa semana mesmo eu postei uma figurinha lá, né, um memezinho, porque eu sou quinta série, né? E daí uma diretora de uma escola, eu nem sei, eu só tinha registrado ela como diretora, mas não sei de que escola que é. Em algum momento do passado eu conheci essa senhora. E começou a falar, e falou, e começou a falar, e deu para entender a ideologia por detrás das falas dela, né? Como é que lidar com isso? Como é que está sendo resolvido isso? Ou não, ou deixa passar? Como é que é isso? Então, a escola, ela é uma instituição laica. Na escola, nós precisamos tratar de várias culturas, de vários conhecimentos, de várias sociedades dentro da nossa sociedade. Então, a gente, dentro da escola, nós não podemos ter uma postura de isso não pode e isso pode. Não é assim que funciona. Na área da educação, a gente precisa tratar o conhecimento, tratar diferentes culturas, tratar diferentes ações como existentes, como culturalmente engajadas a partir de um histórico daquela sociedade. Essa é a regra. Sim, e essa é a orientação que nós passamos enquanto Secretaria Municipal de Educação. Ok. Se acontece alguma situação, por exemplo, de racismo, por exemplo, de homofobia, situações que a gente entenda que estão fugindo da regra, essas situações são tratadas de acordo com a gravidade do fato. Homofobia, por exemplo, é crime. Se a gente tem Sim, homofobia é crime, sabemos. Mas e o contrário? Porque a minha própria filha, eu já tive que trocar ela de escola, inclusive de Sabará, no passado, né? Por ela ser a direção, agora não sei dizer quem da direção, quem lá, ali da turma de trabalho, né? Incentivava garotas a namorar com garotas. Não sei se professora, se diretora, não sei dizer, tá? E também se soubesse não ia falar. Mas houve isso. Houve isso e ela compartilhava com a gente tentou a se aproximar e falar, reclamar, e não mudou a postura, então a gente tomou uma decisão de trocar ela de instituição. Sim. E aí? Na nossa gestão, tudo que é tratado de forma, tudo que acontece de forma a ferir alguma legislação, ferir algum direito de alguma pessoa, seja ela aluno, seja ela funcionário, qualquer pessoa teve o seu direito ferido, a gente atua de forma a tentar resolver a situação dentro das possibilidades e da gravidade da situação. Vamos supor que essa situação com a sua filha que você citou acontecesse agora. Qual que é a postura que a Secretaria de Educação tem? A gente precisa entender o que aconteceu, porque toda verdade tem pelo menos 3 versões. Porque não dá mais para gravar nessas situações, né? É proibido o celular nas escolas? Sim, é proibido. Era um outro tema também que a gente tem que conversar um pouquinho, tá? Sim. Isso. Se a gente tem uma denúncia de algum fato, para que a gente possa apurar a denúncia e entender o que aconteceu, eu preciso ouvir pelo menos as 3 versões. Quais são elas? São 2 partes envolvidas, então é a versão de uma das partes, a versão da outra parte, para me entender qual foi a real, o que aconteceu. Porque sempre quando a gente tem uma situação que nos choca, nos impacta diretamente, a nossa versão, ela vai ser sempre olhando o nosso lado. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, a gente tem que ficar sempre de fora, entendendo o que está acontecendo, sem se envolver. Porque se eu me envolvo, eu tomo partido. Não é isso que eu quero. Eu quero entender a situação para resolver. Eu sou pastor, né? Você sabe que eu sou pastor. Você está parecendo pastora, né? Que a gente tem que pegar a situação ali, vamos cá, senta aqui, conversa aqui, vamos resolver, vamos apaziguar. Você está igual, você tá igual assim. um serviço pastoral, né? E olha que eu não fiz curso, eu não sou pastora, mas enfim, é assim que a gente resolve de uma forma democrática e da forma mais justa possível. Porque se eu ouvir só um lado e eu tomar partido, eu vou crucificar o outro lado sem entender o que aconteceu.
Se eu escuto só o outro lado, vai ser a mesma coisa. Se eu escuto os dois e eu de fora consigo ter a noção real da situação, eu consigo fazer a conciliação. Eu consigo propor pelo menos a resolução dos problemas. Uma situação dessa, se ela ultrapassa os muros da escola, eu preciso envolver também instâncias fora da escola. Se é uma situação de crime, porque o que você está me informando, claro, se foi um adulto que cometeu, é crime. Se foi uma criança que cometeu, até 12 anos é um ato infracional. Se for menor que 12 anos, não é nem ato infracional, mas eu preciso envolver a família. Sim, claro. Para entender o que aconteceu. E para a gente tentar resolver o problema. É um problema que eu consegui resolver na escola, porque na escola eu estou educando as pessoas, eu estou educando e ensinando o que é certo, o que é errado, o que eu consigo fazer, o que se eu fizer fora da escola eu vou ser preso por É isso. difícil educar criança e adolescente, também é difícil educar professor, né? Todos os professores, eles têm a visão deles enquanto pessoa, ao mesmo tempo, eles são professores. A gente precisa conseguir separar determinadas coisas quando a ideologia de um não cabe dentro de um espaço laico, de um espaço em que tem que ser democrático, de um espaço que eu preciso, acima de tudo, ter respeito por todas as escolhas, todas as partes envolvidas. Sim. Então, essa separação, ela tem que acontecer. Eu brinco muito quando eu atendo famílias e atendo professores, funcionários da rede, que em determinadas situações eu falo, olha, eu tenho uma opinião sobre isso, só que a minha opinião não está indo em encontro da sua. Na realidade, está indo de encontro, está contra Tá a sua. colidindo. Então, vamos ver aqui, dentro da legislação, o que é para a gente fazer? Como a gente deve agir para que o direito de um não ultrapasse o direito do outro e não comece a ferir o direito do outro? Nós, enquanto instituição da educação, nós temos essa preocupação. Deixa eu fazer outra pergunta, saindo um pouquinho dessa área tão delicada, polêmica, né? Eu sei que toda área, como toda secretaria, tem seus desafios. Sim. Eu quero saber alguns desafios, pelo menos uns 2 ou 3 desafios que você está enfrentando agora. Um eu já sei, que você comentou comigo, que é o contraturno escolar, né? Sim. Talvez uma pouca adesão, né? Ou poucos parceiros, não tem assim parceria com entidades como a CEP, por exemplo, né? Eu queria saber assim os desafios que você está enfrentando agora nesse segundo momento agora que você entrou, faz 1 ano e meio, agora vamos dizer que a gente está num segundo momento, né? Um momento que você já começou a implantar, começou a fazer uma gestão, começou a entender melhor, assim, já está dentro dos problemas. Agora, eu gostaria de saber o que você está enfrentando, que precisa de ter, assim, soluções rápidas agora, até o final do ano, por exemplo. Sim. Nós estamos enfrentando uma dificuldade, e que, na realidade, eu nem falo que é dificuldade. É porque são 3 políticas que a gente precisa desenvolver ao mesmo tempo no município e algumas que já precisa mais tempo, sabe? Já era para ter sido desenvolvidas. 4 se a gente contar com a escola em tempo integral. Uma das políticas, e eu acho que a mais importante de todas, é o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, ele está sendo pensado este ano. O nacional foi votado. A partir do momento que o nacional é votado, nós temos 15 meses para desenvolver o municipal, mas a gente não desenvolve o municipal sem o estadual. Então, nós estamos com essa parceria do Estado, representantes de Sabará estão em contato com representantes do Estado para se pensar o plano do Estado e, ao mesmo tempo, se pensar o plano municipal. Por que eu falo que é um desafio e é o mais importante de todos nesse primeiro momento? Porque é um plano decenal. Eu vou pensar a educação de Sabará, políticas públicas para a educação de Sabará, daqui a 10 anos. Pode ser que eu nem esteja mais nessa pasta, e mesmo assim eu preciso pensar nessa política, como que ela vai ser desenvolvida, como que ela vai ter sequência. Então, este é o primeiro desafio. O segundo desafio é a política municipal de alfabetização.
Sabará fez o Pacto Mineiro pela alfabetização. Sabará assinou o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada. E os nossos índices de alfabetização ainda estão a desejar. Nós estamos trabalhando exaustivamente enquanto gestão, nós estamos trabalhando exaustivamente enquanto profissionais da educação, para que a gente possa capacitar os nossos profissionais a atuar com as crianças na faixa etária da alfabetização e tentar melhorar esse índice. Porque um aluno que não é alfabetizado e passa de ano, É isso. ele vai chegar lá no 9º ano do ensino fundamental. Mas tem isso? Temos. Tem, não tem? Isso nós temos. Não é para passar de ano, mas passou. Não necessariamente. A gente, quando passa o aluno de ano, é porque ele conseguiu os pré-requisitos mínimos para passar de ano. Mínimo. Então, os pré-requisitos mínimos não colocam o aluno, por exemplo, do 6º para o 7º ano, com todos os conhecimentos do 6º, não. E como, vamos parar aqui um pouquinho. E como resolver isso? Isso é metodologia, é técnica, é o que é? Metodologia, sim, técnicas, sim, e ações institucionais também. Nós estamos desenvolvendo na rede municipal de Sabará o programa de recomposição das aprendizagens. Tem escolas, claro, cada realidade de uma escola é diferente. Então, eu tenho escolas que, pedagogicamente, pensou-se numa ação X com os alunos para recompor a aprendizagem. E aí eles têm ou um horário a mais de aula, ou eles são retirados de determinadas aulas para fortalecer habilidades que eles precisam desenvolver para aquela mesma aula. É um reforço. Que ele foi, como se fosse um reforço escolar. Isso já está sendo desenvolvido. Ao mesmo tempo que a gente possibilita este reforço, essa recomposição de aprendizagem, a gente precisa municiar o profissional que vai atuar nessa recomposição, o profissional que vai atuar em sala de aula com o aluno, para ele conseguir desenvolver isso também em sala de aula. Quem é o vilão da falta de alfabetização, da má alfabetização, não sei que termo usar. Quem é o vilão disso? Não existe um vilão. Quando o aluno não é alfabetizado, ele tem particularidades que precisam ser visualizadas, precisam ser identificadas e precisam ser até trabalhadas de forma individual. Mas você pensa, numa turma de 25 alunos, eu tenho 3 com dificuldades de aprendizagem. O professor é um só para os 25. Ele precisa desenvolver atividades para estes 3, ao mesmo tempo para o restante da turma. E uma dificuldade de um pode não ser a mesma do outro. Então, ao invés dele desenvolver ações específicas para 3 juntos, não. Ele desenvolve para um desses 3, né, de cada vez, Individual. e para o restante da turma, individual. Então, não existe um vilão. Pode ser que o que eu esteja fazendo na minha aula com aquele aluno não está atingindo aquele aluno. Eu preciso repensar como fazer. Ao mesmo tempo, eu preciso do amparo. Porque são vários fatores, né? Não é só o fator ali do aluno na sala, né? Não, eu preciso Tem do amparo da família. Tem a parte quando ele não está na escola. Exatamente. O caminho de casa até a escola. Sim. Lembra que você perguntou sobre as reprovações? Se pode reprovar? Nós podemos. Não existe nenhuma lei que fala que o aluno não pode reprovar. Só que quando a gente reprova o aluno, nós precisamos, antes de reprovar, fazer tudo que está ao nosso alcance para tentar recuperar. Porque se eu só reprovar por reprovar, isso vai ser mais prejudicial para o aluno do que ele passar de ano e, paralelo ao estudo dele daquele ano, eu retomar conhecimentos do ano anterior. Por isso que eu falei que não é sempre o aluno passa de ano com requisitos mínimos, habilidades mínimas. Não quer dizer que ele não tem que retomar conteúdos dos anos que passou. Tá. Senão ele não consegue evoluir. Tá. A gente falou aqui de 2 políticas, né? Qual é a terceira? A gente Nós falamos de do Plano Municipal de Educação, alfabetização, da política de alfabetização, a política municipal de alfabetização. Okay. A terceira é a política municipal de inclusão e de educação especial. Nós temos que desenvolver essa política também em Sabará. O que é isso? A política municipal de inclusão, de educação inclusiva e de educação especial, ela traça, né, metas específicas para este público. Como eu vou pensar no âmbito municipal, no atendimento de inclusão,
no atendimento de educação especial, de forma que vai andar paralelo com o plano de alfabetização Quem são esses usuários das da duas, educa- das é, duas isso, situações, isso. da educação especial e da educação É inclusiva. isso aí. Todos os alunos que têm necessidades educacionais especiais, sejam elas permanentes, sejam elas temporárias. Dá exemplo. Por exemplo, eu tenho um aluno que é diagnosticado com transtorno do espectro autista. Então, eu tenho um autista na minha turma. Ele é um aluno que tem particularidades, ele tem potencialidades que às vezes são muito maiores do que o colega de sala, que não tem este laudo, e ele tem dificuldades, que às vezes o colega de sala não tem. A política municipal de educação inclusiva e de educação especial, ela tem que pensar como agir, quais são as metas que eu preciso colocar nessa política para ser cumpridas, de forma a atender este público. Esse que você me falou, ela é inclusiva ou é especial? Ela é especial e inclusiva. As duas, às vezes, elas Eu se não consegui misturam. entender o que é inclusivo e o que é especial. Então, o público de educação inclusiva. Público de educação inclusiva é qualquer pessoa que tem alguma dificuldade e precisa ser incluída. Seja ela laudada, tem um laudo de um transtorno específico, seja ela Por que exemplo, tem... não tem visão, ou não escuta. Isso, mas seja ela que tem, a pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade temporária. Vamos supor que o aluno quebra a perna Aham. e o aluno não consegue frequentar a escola. Isso é inclusivo. Eu preciso incluir ele. Uhum. Eu preciso incluir esse aluno. Ele não tem nenhum laudo, ele não tem nenhum transtorno diagnosticado, Uhum. mas ele tem uma dificuldade temporária, porque essa perna dele vai curar, Ok. e que ele precisa ser incluído de alguma forma. Ok. O outro público da educação especial, e aí eu já penso nas crianças laudadas, Entendi. exclusivamente. Entendi. Só que como uma coisa se mistura com a outra, porque a criança que é público de educação especial, ela também é um público de inclusão. Ela precisa ser incluída. Sim. Agora, um aluno que quebrou a perna e que tem uma dificuldade temporária ali de aprendizagem, ele não é público da educação especial. Ele é público da educação inclusiva. É como se todos da especial fossem parte da inclusiva, mas nem todos da inclusiva fossem parte da Entendi. especial. Por isso a gente usa as duas terminologias. E a quarta que a gente tinha falado, A quarta é o tempo integral. tempo integral. O tempo integral, a política de tempo integral, ela já foi votada no município. Existe a lei, existe a resolução do Conselho Municipal de Educação que fala como ele precisa acontecer, mas lembra que eu te falei que o município de Sabará ele é diferente? Ele tem particularidades? Sim. Ao mesmo tempo que eu tenho duas escolas na nossa rede, que são escolas que atendem em tempo integral. A educação de tempo integral nessas escolas é pensada em tempo integral. A criança não sai da escola. Uhum. Ela entra lá 7 horas da manhã e ela vai sair 4h30 da E tarde. tem isso aqui. Eu tenho 3 escolas assim no Quantas município. escolas tem no município? 44 instituições de ensino, Ok. contando conveniada e própria. Eu tenho 3 próprias que são totalmente integrais. A escola Própria municipal... é particular. Não, própria do município, Do escola município. municipal. Tá. Eu tenho a Escola Municipal Afonso Maria, que fica lá em Palmital, próximo do Trevo de Ravena. É uma escola rural nossa. Tá. Ela é totalmente integral. A Escola Municipal Santos Dumont, aqui embaixo, no Borba Gato, Ok. ela é totalmente integral. E eu tenho o Centro de Educação Infantil Irmão Santos Brás, próximo ali do Alvorada. Lá também é integral. A escola oferta o integral. O pai escolhe se ele quer o integral ou não, porque a minha obrigação enquanto escola é ofertar. O pai ele pode escolher. Fala, não, eu quero que o meu filho estude aí somente meio horário, período, né? um período, eu não Ok. quero integral. Então eu tenho essas 3 Então escolas. ele pode escolher? O Pode, pai a família pode escolher. E como é que é assim? Como é que é? Então, se o pai escolhe um período, ele tem lá o estudo normal, vamos dizer, das matérias. E se é integral, na outra parte, é matérias também ou são outras atividades, fora do Não, currículo? o currículo pensado para o tempo integral nessas 2 escolas, ele faz a parte de um turno como regular, com as disciplinas, a parte do outro turno, que a gente chama de contraturno, ele tem oficinas.
Então, a gente tem ali conhecimentos de áreas artísticas, reforço escolar, de música, de dança, de áreas esportivas. Isso varia de acordo com a escola a comunidade que a escola está inserida. Sim. A escola ela tem autonomia para ela desenvolver o currículo dela dentro do que a resolução municipal fala que tem que ser o tempo integral. Entendi. Ao mesmo tempo, em Sabará, eu tenho outras escolas que ofertam o tempo integral, o contraturno, porém não é no prédio da escola, é em parcerias, assim como a gente tem a parceria aqui com a CEP. Como é que a gente está tentando, estamos já desenvolvendo, né? Não é Isso. tentando, estamos desenvolvendo. Muito bom. Bom, para a gente encerrar aqui, uma visão de futuro, tá? Como é que você enxerga a educação daqui 5 anos? Então, Como é que você está enxergando hoje, né? visão de futuro. Vamos ver hoje e depois você me fala o futuro, vai. Eu sou uma pessoa utópica. Eu sempre penso no melhor que pode ser. Ao mesmo tempo, eu tenho o pé no chão do que a gente consegue fazer com o que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Então, hoje, eu enxergo a educação de Sabará com muitas possibilidades. É uma educação que pode crescer mais do que já cresceu. Não que fosse ruim, não é isso. Nós estamos sempre mudando, porque a educação é dinâmica. Então, metodologias modificam, programas do governo federal vêm para ajudar a gente, vêm para somar, programas do governo estadual vêm para somar. Então, hoje, a educação de Sabará, ela está caminhando para uma situação muito confortável em termos de políticas públicas voltadas para a educação, plano municipal de educação, plano municipal de alfabetização, plano municipal de educação inclusiva, educação especial, política de tempo integral. Hoje, todas as políticas voltadas para a educação em Sabará, com possibilidades maravilhosas, porque elas estão se desenvolvendo, estão acontecendo, estão sendo monitoradas e estão crescendo. Isso é bom. No momento, Sabará está em expansão na educação. E expansão não somente físico. Nós estamos, sim, com uma expansão física. Sim. Mas, para além disso, expansão no toda a parte política pública mesmo, de Sabará. Daqui a 5 anos, eu enxergo Sabará como um município referência. Hoje, O meu sonho é esse. Mas hoje nós já somos. Mas o meu sonho é esse. Desde que eu estou aqui, já fazem 7 anos que eu estou aqui, né? E desde o começo, eu falo muito com o pessoal nosso aqui da CEP, com a minha esposa, que é coordenadora. O sonho é que Sabará seja modelo, né? Eu sonho com isso. Modelo em assistência social, modelo em educação, que é as áreas que eu me identifico também, né? Sim, mas eu vou te dar uma notícia boa. Nós já somos. Sabará foi reconhecida como prática de excelência no tempo integral. Uau. Sabe essa escola que eu te falei, Afonso Maria, lá no bairro Palmital? Sim. A prática desenvolvida lá no tempo integral foi selecionada para compor as práticas de excelência do Brasil, mesmo a nível nacional, no prêmio do ano que vem. Nós fomos selecionados. Uau. Sabará recebeu o selo prata de alfabetização referente às ações de 2025. Muito Olha bom. que maravilha. Muito bom. 24 tiveram as ações. Em 24 nós não conseguimos selo nenhum, nem menção honrosa. 25 nós tivemos ações. 25 nós fomos reconhecidos como selo prata em alfabetização. Sabará recebeu o selo Petronilha Beatriz. Diz respeito à educação antirracista. Nós recebemos. Sabará foi chamada por outros municípios para falar sobre os nossos processos de alfabetização. Uau. Como que está sendo desenvolvido o ensino das nossas instituições de educação infantil, porque os nossos alunos brincam, mas eles brincam com intencionalidade. Sabará foi chamado para trazer para Belo Horizonte, trazer para outros municípios as nossas práticas. Então, a gente já está tendo reconhecimento, mas nem todo mundo sabe disso. Então, a gente precisa falar, né? Sim. E aqui, para você que está nos assistindo, o ACEPcast, ele é um canal para que as pessoas de Sabará, Borba Gato, nós estamos aqui no bairro Borba Gato, mas de Sabará, saibam o que está acontecendo. Então, eu quero convidar
mais pessoas, né, do governo, de outras áreas, né, de atuação aqui, para vir falar, empresários, políticos e todo mundo que precisa falar o que está acontecendo. Essas informações não chegam para nós pela Globo. Não, deixa eu te contar um outro. Não chega. E pelo que eu sei, não tem podcasts que falam sobre esses assuntos aqui. Não. Se tem, eu não conheço, eu já perguntei, tá? Não tem. Uma outra conquista grande para o município, nós temos 2 equipes no município, uma formada por alunos de uma escola municipal nossa, que é a Escola Municipal Rosalina Alves Nogueira, lá do bairro Pompéu, e a outra formada por uma escola estadual nossa também, e aí eu peço perdão, mas eu não vou lembrar o nome. São As só 2 44 equipes, escolas, né? Não, essa não está nas 44, são mais 15 estaduais. Então tá bom. Então essa está Então entre as tem mais estaduais. um pouquinho aí. As 2 equipes foram selecionadas para participar das finais da Olimpíada de História Brasileira, Uau. Olimpíada Nacional de História Brasileira. E as 2 equipes vão para Campinas agora, em agosto. A gente precisa divulgar isso, Jéssica. Pois é, Jennifer. sim. Não é Jéssica, é Jennifer. Exatamente. Isso. As equipes estão indo, mas elas já foram medalhistas. A da nossa escola municipal, por exemplo, já vai voltar de lá com a medalha de ouro a nível estadual. A nível nacional, ela vai competir lá. Então, imagina se a gente ainda traz a medalha a nível estadual. São conquistas que nem todos sabem que acontecem, mas que acontece e que a gente está virando referência. Você precisa trazer esse pessoal aqui para a gente fazer um episódio completo sobre isso. De preferência, depois que eles voltarem com a medalha De preferência. nacional. De ouro, hein? De ouro. Sim. Porque se trouxer de prata, só vai. De ouro tem suco. De prata é só água. Se for de bronze, a gente dá. Só deixa entrar e liga o ar-condicionado, tá? Isso. Tem que trazer. Olha, então, assim, eu não vou nem perguntar qual é o legado que você deseja deixar, né? Porque você já está deixando um legado, né? Se são muitas coisas que você falou que não tinham, né? E agora já tem, e já estão sendo conquistas atuais, já tem um legado aí, né? Para deixar. Agora, para a gente encerrar aqui, ó, eu quero que você vá olhar para a câmera aqui e vai falar o que você quiser falar, ou para a comunidade, ou para o município, o que você gostaria de falar para os pais ou para os alunos. Então, dá uma palavra aí final para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Então tá joia. Pessoal, olá, eu sou a Jennifer, vocês conheceram um pouquinho mais. O meu nome é... Não, sem piadinha. Ok. Vocês conheceram um pouquinho mais da pessoa que está no cargo de secretária municipal de educação. Mas aqui hoje eu queria aproveitar este espaço para agradecer todos vocês pelo apoio que nós estamos tendo na Secretaria Municipal de Educação de Sabará, o apoio que nós estamos tendo enquanto instituições de ensino de Sabará, e, ao mesmo tempo, agradecer todos os profissionais da educação que atuam nas escolas, porque todas essas conquistas que eu citei aqui agora, né, no podcast, nada disso são da pessoa Jennifer, muito pelo contrário, eu não atuei em nada disso. Todas essas conquistas são de vocês. Todas as conquistas da educação, e quando o pastor me pergunta qual que é o legado que eu quero deixar em Sabará, não sou eu, de verdade, são vocês atuando. Por isso eu queria agradecer, claro, o empenho de todos vocês, tudo que vocês vêm ajudando a gente, eu queria agradecer e solicitar qualquer informações, né? Quaisquer informações que vocês precisam referentes à educação, procure a gente na CEMED. Nós temos vários canais abertos para atender vocês e tirar todas as dúvidas. Chega de fake news, isso atrapalha demais. Diga não a fake news. Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigado por participar do nosso podcast, né? Eu quero pedir para você que assistiu até o final, olha, segue a gente aí no YouTube, dá um dedinho lá de joinha lá para que mais conteúdos como esse cheguem até você, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber o que está acontecendo aqui em Sabará. Mais uma vez, muito obrigado e a gente encerra aqui. Um beijo e valeu, gente. Nada.
Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões, ideias e declarações expressas pelos participantes deste episódio são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente o posicionamento do ACEPcast, de seus apresentadores ou de sua equipe de produção. Este conteúdo possui caráter informativo, educativo e opinativo, sendo apresentado com o objetivo de promover diálogo, reflexão e compartilhamento de experiências. Eventuais informações, relatos ou opiniões podem não refletir a totalidade dos fatos ou a realidade de todos os contextos. Caso você tenha qualquer dúvida, sugestão ou se sinta de alguma forma impactado por este conteúdo, entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e, se necessário, à revisão do material, prezando sempre pela verdade, respeito e responsabilidade com todos.